Oi, eu me chamo Meire, sejam bem-vindos a este canal e no vídeo de hoje eu vou pintar com vocês um desenho usando um material bem diferente que é canetas, marcadores acrílicos. E a ideia desse material é ser uma tinta acrílica dentro de uma caneta. E já faz um tempo que eu assisto vários vídeos de artistas pintando com esse material. Então quando eu fui pesquisar esse material para comprar, tinha várias opções e eu acabei comprando um kit que veio nessa maletinha, que é esse kit de 36 cores dessas canetas acrílicas e a ponta delas são uma ponta tipo de canetinha. E essa daqui foram as cores que vieram nesse kit. Teve uma cor ou outra que eu não gostei, mas eu vou dar um jeito de usar elas. Então eu diria que no geral as cores que vieram foi bem ok, porque dá pra pintar bastante coisa usando essas cores. E aqui eu tava fazendo alguns testes pra demonstrar pra vocês algumas questões dessa caneta, que a primeira delas é a questão da cobertura. Então nesse primeiro quadrado azul mais escuro, eu tava testando a questão de cobrir uma cor escura, enquanto no de baixo era uma cor clara vindo com uma cor mais escura. Então, no azul claro, cobrir ele com uma cor escura funcionou muito bem. Já no azul escuro, para cobrir com outras cores que eu fiz com vermelho, verde e branco, foi um pouco diferente. O branco eu fiz 3 camadas e não cobriu totalmente, dá de ver o azul escuro por baixo. O vermelho também com 2 camadas, dá de ver o azul por baixo. Já o verde, que é uma cor um pouco mais escura, cobriu um pouco melhor. Outra coisa é que algumas cores, principalmente as cores mais claras, a cor parece mais aguada, parece que tem água ali na tinta. Então, na hora que você passa a tinta ali no papel, você vê isso, enquanto outras cores, principalmente as cores mais escuras, parece que a cor tá mais concentrada, a tinta ali dentro tá mais concentrada. Isso atrapalhou na hora de misturar duas cores e de fazer a cobertura, né? Porque já que algumas cores estão mais aguadas, fica difícil de você fazer uma cobertura ali legal. Então, infelizmente, isso foi um ponto bem negativo em relação a essa caneta. E pro esboço, pra estar mostrando aqui pra vocês, essa caneta eu fiz um personagem original, que é o Hikari, e uma espécie de jardim. Já vou comentar um pouquinho melhor sobre a ideia desse desenho que eu fiz, que eu não elaborei muito bem essa ideia e ela me atrapalhou bastante na hora que eu tava pintando. Então foi algo bem rabiscado e nada planejado. E antes de eu começar a pintura do desenho, eu resolvi pegar um papel à parte para testar as cores que eu iria usar no desenho final. Então aqui basicamente o que eu tava fazendo era só testar as cores que eu iria usar no desenho para ver se elas iriam combinar, para ver se ia ficar legal e não arriscar fazendo isso direto no desenho. Então, a pintura do Hikari no jardim foi a minha segunda vez usando essa caneta acrílica e eu já usei ele mais algumas vezes para rabiscar algumas coisas e também esses dias eu usei ele para pintar um barquinho, então eu já tenho algumas coisas para falar sobre esse material. Uma coisa que eu não falei é que já que isso daqui é uma caneta acrílica, a ideia é funcionar em diferentes materiais, então além do papel, é para funcionar em vidro, cerâmica, tecido, madeira e plástico. Pelo menos aqui nesse daqui é o que tá falando os materiais que funcionam. E até agora eu só usei em folha de papel. O máximo que eu usei foi um prato de cerâmica, porque eu tava usando o pratinho para colocar a tinta e conseguir usar ela com um pincel fino para fazer detalhes e linhas finas. E quando eu fui lavar esse pratinho, demorou para sair e só saiu com água e sabão. Então acredito que nesses outros materiais deva funcionar. E se passar verniz vai ficar melhor ainda. Então não sei dizer em relação aos outros materiais como que é a resistência, porque eu só realmente usei no papel de fato e no papel tá funcionando muito bem. E uma coisa importante para falar em relação ao papel é que o papel que eu tô usando para pintar com essa caneta acrílica
ele tem 120 gramas. Não é um papel nem muito fino, mas também não é um papel muito grosso. E esse papel, ele enverga. Então, toma cuidado com o papel que você vai usar, porque eu usei esse de 120 gramas e ele envergou e a parte de trás da pintura do desenho ficou enrugada, porque como eu usei uma tinta ali no papel e também tem aquela questão que algumas cores são mais aguadas que outras, eu acho que ajuda um pouco mais a deixar o papel mais enrugado e envergado. Então, vê qual é a gramatura que você está usando. Eu acho que se você usar um papel com gramatura maior, tipo 180 ou 200 gramas, eu acho que não vai enrugar muito, nem envergar muito o papel. E uma outra coisa é que, além de enrugar e envergar a folha, algumas cores passou levemente para a parte de trás, tipo, você vê uma leve manchinha. Isso aconteceu só com as cores mais escuras, tipo preto e azul, ou um vermelho que é um vermelho bem escuro. Mas, no geral, isso não foi algo que me incomodou muito, não. É só mais uma questão ali do papel também que influencia nisso. E mais uma coisa é que essa caneta, ela solta uns pelinhos do papel. Eu não sei se isso acontece com todas as canetas acrílicas, mas essa daqui aconteceu isso. E eu testei em um papel bem grosso, que é um papel de 300 gramas, que é o que eu uso para pintar com aquarela. E também aconteceu isso, e isso acontece mais quando você passa a tinta várias vezes no mesmo lugar. Mas esse daqui não foi algo que me incomodou. E aproveitando a pintura que eu tô fazendo aqui da plantinha com esse degradê do amarelo puro verde, eu gostei bastante de como que ficou. Eu gostei, no geral, das misturas que eu consegui fazer, principalmente essa daí do degradê da plantinha, porque era algo que eu queria aplicar nesse desenho, e eu gostei bastante de como que ficou. Só uma coisa que tem que se atentar na hora de fazer essas misturas é que tem aquela questão de que algumas cores são mais aguadas, então fazer misturas entre duas cores aguadas não dá certo. Já com as cores que são mais concentradas em tinta, funciona bem melhor isso daí. E eu gostei que a maioria das cores nesse kit que não tem nem marca é num tom mais pastel, então eu gostei muito disso. Tem algumas cores mais pá, tipo aquele amarelo de marca texto, mas no geral a maioria é num tom pastel. Uma coisa que eu fiz nessa pintura aí do Hikari no jardim, e eu fiz na minha última pintura de um barquinho, foi fazer a base sempre com as cores aguadas, porque já que as cores aguadas não têm uma boa cobertura, não dá para fazer muita coisa com elas, então é bom você priorizar elas para fazer a base da pintura, então fazer as cores bases da pintura, para depois vir com as cores mais concentradas como uma segunda camada ou na hora de construir camadas, porque dá para você construir camadas usando essa caneta acrílica, que é algo bem positivo, assim, tipo, ela não tem uma boa cobertura, mas você consegue usar ela ali pra tá criando camadas e dar um resultado legal no resultado final do desenho. Diria que eu gostei em partes do resultado final dessa pintura aí do Hikari no jardim. Acontece que eu não me planejei muito bem pro desenho, então isso influenciou um pouco no meu gosto final, do resultado final desse desenho. Então eu tinha tentado fazer a line art usando a tinta aí no pratinho, né, para fazer linhas finas, usando o pincel. Porém, eu não tava gostando de como tava ficando. Eu tinha usado isso no primeiro desenho que eu fiz usando esse material e gostei. Achei que iria gostar nesse aí também, porém não gostei, então resolvi finalizar com lápis de cor. E dessa forma eu gostei um pouco mais do resultado final do desenho. E assim dá de perceber como a folha enverga bastante. E sobre a ideia do desenho que eu falei que eu ia comentar. A minha ideia era fazer o Hikari no jardim. Pra quem não sabe, no mundo dos meus personagens tem uma taberna, onde o Hikari é o dono, e nessa taberna, além da taberna em si, tem uma biblioteca e esse jardim. Só que infelizmente no momento eu ainda não tenho o design desse lugar feito, eu só tenho ele na minha mente, então eu preciso urgentemente parar e desenvolver esse lugar para mim conseguir fazer desenhos dos meus personagens nesse lugar. Então quando eu fui fazer o desenho aí do Hikari nesse jardim, eu meio que fiz tudo de mente, e isso me prejudicou bastante na hora de estar fazendo o desenho dele e afetou no resultado final. Minha conclusão sobre esse material é que eu paguei R$ 42,98 por ele e eu gostei bastante de ter usado ele, foi bom ter a experiência de usar esse material. Não sei se eu compraria ele de novo, talvez eu investiria em um pouco melhor, que tenha mais cobertura, mas eu diria que para ter a experiência e pelo valor, ele é muito bom. Eu com certeza vou continuar usando esse material, então gostei bastante dele. Me conta aí se você já usou ele nos comentários. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Bye! Tchau, tchau! Até!